Podemos observar também lá em Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, que diz: Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Vimos até agora que a igreja de Atos era formada por pessoas vindas do paganismo e do judaísmo. Pessoas sujeitas aos mesmos pecados que nós somos, cheias de vícios e de maus hábitos adquiridos do mundo, mas que agora, nascidos genuinamente do Espírito, seriam ensinadas por homens comprometidos com o Senhor Jesus a como viverem a nova vida com Cristo. Por meio da ação do Espírito Santo e da instrumentalidade da palavra do Senhor, seriam limpos por essa palavra. Em São João, no capítulo 15, versículo 3, o Senhor Jesus disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpos. Essa palavra no grego tem o sentido de livre de qualquer mistura com o que é falso, genuíno, sincero, livre de desejo corrupto, de pecado e de culpa. Numa comparação, é como uma vinha limpa pela poda e bem preparada para carregar de frutos novos. Vimos também, irmãos, que embora a igreja de Atos tinha problemas com a natureza comportamental dos seus membros, a doutrina ensinada era a verdade absoluta que os disciplinava. Já naquele tempo, alguns falsos obreiros tentavam corromper a doutrina, mas o fato de existirem homens sérios, cheios do Espírito Santo, homens tementes a Deus, comprometidos com Cristo, esse intento era impedido. A grande estratégia dos inimigos da cruz foi relativizar a verdade, pôr em dúvida o conceito de verdade, deixando uma porteira aberta para introduzirem suas mentiras. Lobos gulosos procuram terra fértil para suas doutrinas diabólicas. Veja, por exemplo, nos países onde a palavra de Deus é perseguida, porque eles não vão para lá pregar a sua teologia. Não abra mão de seus sonhos, teologia da prosperidade. Lá não é terra fértil para eles. Por quê, irmãos? Porque neste lugar há perseguição por amor a Cristo. Confessar Jesus nesses lugares é assinar a própria sentença de morte. Tem pastores que estão dizendo: falemos de política hoje para não sermos impedidos de falar do Evangelho amanhã. Eu pergunto, de qual Evangelho querem falar? Nos países onde o Evangelho é proibido, a palavra não está presa. Ela é pregada por cristãos genuínos, dispostos a morrer por Jesus. Eles sabem o preço que pagam por falar de Cristo. Agora, e aqui? Aqui falar do Evangelho é fama, é fortuna, é status. Esse Evangelho não é o de Cristo. Esse Evangelho é maldito e leva o homem ao fogo eterno. Mesmo que esses lobos ponham em dúvida a verdade e mudem todo o conceito do Evangelho verdadeiro, a grande realidade é que a verdade da palavra de Deus, irmãos, ela é absoluta. Todas as vezes que a buscarmos com sinceridade, ela vai nos confrontar, ela vai nos ensinar, ela vai nos disciplinar. Naquele grande dia, todos seremos julgados por essa palavra que tem sido tão ignorada nesses últimos dias. Gostaria de deixar com os irmãos um conselho bíblico. Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. E eu gostaria de destacar aqui para os irmãos o sentido da palavra escândalo, que tem o sentido de qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar. Uma armadilha, uma cilada. E suaves palavras
tem o sentido de fala agradável que simula bondade. Palavras fáceis de levar. Gentil, agradável. Essa palavra tem a força de um ensino que exorta você a fazer alguma coisa. Uma coisa fácil de levar. Uma coisa agradável. Lisonjas. Essa palavra tem um sentido de enaltecimento. Linguagem ardilosamente adaptada para cativar o ouvinte. Discurso de excelente qualidade. Discurso elegante. E o que eles fazem com essas palavras? Enganam. Essa palavra tem o sentido de iludir. E qual é o conselho? Veja lá no versículo 17. Essas pessoas promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. A palavra, irmão, desviar, tem um sentido de dar as costas, manter-se afastado, evitar alguém com determinação. Isso me faz lembrar a palavra de São João, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz: e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Os irmãos entenderam o que eu estou querendo passar para os irmãos? A palavra fugir, irmãos, tem um sentido de quê? Abrigar-se pela fuga. E eu quero dar um exemplo para os irmãos. O que uma pessoa faz quando ela se vê em grande perigo? Quando ele está em perigo, instintivamente, ele procura fugir para se proteger, buscando assim guardar sua própria vida. E o sentido do texto é esse: pela sua vida espiritual, pela sua eternidade. O conselho bíblico é que você deve fugir dessas pessoas, que você deve dar as costas para elas. Irmão, desperta, zele pela sua saúde espiritual, zele pela sua comunhão com Deus, pelo seu relacionamento com o Senhor. Porque Deus não terá você por inocente se você continuar seguindo esses tipos de pregadores, esses lobos que só têm pregado palavras agradáveis de autoajuda, focando a sua mente, levando você a pensar na vida terrena e não nas coisas que são de cima. Estamos agora concluindo essa primeira parte do estudo, mas é necessário que antes de entrarmos em outros temas, como o batismo, os dons espirituais, a necessidade da ordem no culto, os milagres e prodígios, eu não podia deixar de mostrar para os irmãos essa grande diferença que existe na igreja de hoje da igreja de Atos dos Apóstolos. Não havia corrupção na doutrina. Grava o que eu estou te dizendo. Não havia corrupção na doutrina. E a grande prova é que a doutrina que era ensinada no tempo dos apóstolos é o nosso Novo Testamento. Não havia corrupção na doutrina. O Espírito Santo, ele inspirava, ele agia no meio da igreja. A igreja era doutrinada pelo Espírito Santo através da sua santa palavra por homens genuinamente convertidos, comprometidos com a palavra do Senhor. O que o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A grande responsabilidade desses homens, eles sabiam que as ovelhas não eram deles, que eles teriam que prestar contas e de preparar essas ovelhas para se apresentar como uma noiva virgem pura ao seu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, relativizaram a verdade, corromperam o conceito de verdade. Há uma porta aberta imensa para se inserir doutrinas inspiradas por corações corruptos que não têm nenhum compromisso com a verdade. Nesse momento, eu quero fazer uma oração junto com você. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora. Pai Celeste, Deus bendito, Deus eterno, eu gostaria neste momento que o Espírito Santo, Senhor, atuasse agora em cada coração.
atuasse em cada pensamento, em cada mente, Senhor, e trouxesse, ó Deus, a compreensão das verdades da Tua palavra. Estamos vivendo tempos, Senhor, em que relativizaram a verdade. Como disse Pilatos, o que é verdade? Relativizaram. O pecado depende da mente de cada um, da opinião de cada um. E aí, Senhor, seremos julgados pelo quê? Mas está escrito na Tua palavra, Senhor. Pode passar os céus e a terra, mas a Tua palavra, que é a verdade, ela não vai passar. Por mais que ignorem a verdade das Escrituras, não vai anular o poder e a verdade da Tua palavra. Por isso, Senhor, entrego em Tuas mãos cada ouvinte, que o Espírito Santo possa trabalhar em cada mente, em cada coração, e que eles saibam, Senhor, que a grande estratégia do diabo foi relativizar a verdade. A grande diferença entre a igreja de Atos e a igreja de hoje é que não havia corrupção na doutrina. O Espírito Santo agia no meio da igreja, zelava pela igreja, inspirava a igreja, através de homens genuinamente convertidos, comprometidos com a Tua palavra. Apesar de haver pessoas que estavam vindo do paganismo, pessoas, Senhor Deus, que estavam viciadas ainda, machucadas por muitas práticas do mundo, mas agora iriam passar, Senhor, pela disciplina da Tua palavra, iam passar por um momento, Senhor, de regeneração, feita pelo Espírito Santo e pela Tua palavra. E hoje, Senhor, hoje as pessoas vão para a igreja, vão, Senhor, em busca de palavras que agradam o coração. Vão para a igreja ansiosos para ouvirem, Senhor, palavras de autoajuda, mas que não levam à conversão. Corações ainda corrompidos, cheios de pecado e que, Senhor, não sentem arrependimento. Pastores preocupados em não ferir o coração dessas pessoas. Ó meu Deus, eu te peço nesta hora, desperta o Teu povo, desperta os sinceros, desperta, meu Deus amado, aquela Tua ovelha, Senhor, que provavelmente possa estar em dúvida de alguma coisa, mas que o Espírito Santo agora venha revelar, venha mostrar, esclarecer, Senhor, a verdade da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor. Continua abençoando esse estudo, Senhor, que o intuito é trazer o Teu povo à Tua palavra e para que a própria igreja do Senhor possa fazer uma comparação com a igreja de Bereia, para que, ó Deus, o Teu Espírito, Ele venha influenciar nossas vidas, Ele venha nos ensinar a Tua palavra, Ele venha agir de maneira absoluta em nossos corações e que sejamos rendidos, ó Pai, à vontade do Teu Santo Espírito por meio da Tua palavra. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.